Pessoal, vamos ao nosso quadro Giro pela Política do dia 30 de setembro. Eu decidi não mencionar nem o Rumble nem o Odysee. Vocês já sabem, o nosso quadro Giro pela Política fica aqui nas mídias alternativas. Sejam muito bem-vindos, qualquer que seja a mídia que você escolher, o Rumble, o Odysee, o BitChute e talvez outras que a gente coloque no futuro. O importante é o nosso quadro, não vai estar no YouTube, né? Hoje a gente vai falar notícias trazidas por Lula na cadeia, Cervejeiro ANCAP e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o Datafolha e o segundo turno. Tem uma relação meio conflituosa aí, vamos entender esse ponto. A violência política que continua sendo empurrada pela esquerda. O relatório do PL, tiro no pé que foi esse relatório da PL sobre segurança no TSE. Neymar é Bolsonaro, meu amigo, Neymar é bolso, e muito mais coisa. Vamos começar falando das pesquisas aqui, e olha só que coisa curiosa. Exatamente como a gente falou, o Lula deu um salto nos últimos dias, né? E detalhe, o Bolsonaro ficou mais ou menos estacionado. Quem caiu foi o Ciro Gomes e a Simone Tebet, ou seja, é aquilo que eles estão querendo vender para a população aqui. Foi igual a Constituinte no Chile. A Constituinte no Chile deu não o tempo todo, mas os esquerdistas queriam sim. Então o que aconteceu? Eles deram um jeito de no finalzinho sim empatar. Foi empate técnico que saiu as pesquisas entre o não e o sim para a Constituinte do Chile. E adivinha, o não ganhou, mas ganhou com muita folga. Não foi pouca folga não. Muito mais até do que as pesquisas indicavam. Ou seja, mostrando mais uma vez que essas pesquisas tendem a subrepresentar a direita aqui na América Latina, porque tudo quanto é jornalista, esse pessoal tudo ligado à mídia, é todo mundo esquerdista, né? Então estava na cara que eles iriam dar uma pernada para o Lula, para ajudar o Lula nessa reta final. Eu avisei isso para vocês. E o curioso é isso, eles jogaram aqui, ó, tiraram do Ciro e da Simone Tebet para justamente incentivar as pessoas que votam nesses candidatos. Olha só, não, vota no Lula, porque né, é muito melhor, já resolve no primeiro turno e coisa e tal. Esse é o jogo deles. Só que não vão conseguir, a gente sabe que não vai conseguir, né? Mas olha só o que eles estão fazendo. Aí a Veja diz aqui, ó, banho de água fria do Datafolha no petismo. Por quê? Porque eles estavam esperando um Datafolha que dissesse que o Lula iria ganhar no primeiro turno, dando 52%, 54% dos votos. Mas não, sabe por quê? Porque eles têm um problema que é o outro lado também. Eles sabem que se ficar no clima de já ganhou, ah não, o Lula já está eleito no primeiro turno. O pessoal que vota no Lula já não vai muita gente votar mesmo. Pouca gente vai votar no Lula. E aí eles querem saltar, colocar esse negócio, não, vai lá, vota no Lula, porque daí ele ganha no primeiro turno e coisa e tal. Mas não é certo não, tá ali no limite. Repara como é que é um resultado planejado, é um resultado que foi fabricado, especificado para ajudar ao máximo o Lula neste momento. Ele dá que o Lula pode ganhar no primeiro turno, mas não dá certeza, de forma que vai estimular o máximo de petistas a ir votar para tentar resolver no primeiro turno e sem dar o clima de já ganhou. Se desse lá 54%, 56%, ia dizer, ah não, o Lula já está eleito mesmo, já ganhou e coisa e tal, nem vou votar. E lembra, a gente colocou isso, o grande problema da esquerda, do PT inclusive, do Lula, é abstenção. Muita gente que vota no Lula simplesmente não está tão interessada assim em política e vai acabar não votando conforme o caso. E daí, meu amigo, não adianta a pessoa dizer que ela vota no Lula pro Ibope, mas depois não ir votar, não ajuda o Lula, né? Então, não foi banho de água fria nada, foi na verdade cuidadosamente planejado pelos estrategistas do Ibope, do Datafolha, do IPEC e da campanha do PT para ter o máximo de efeito na massa dos gados petistas por aí, né? No rebanho de jumento petista que tem por aí, né? Bom, Exame Ideia, a mesma coisa, olha só, oscilou 3 pontos e tem chance de vencer no primeiro turno, né? A mesma papagaiada. A gente sabe que não tem chance nenhuma no final das contas. O Lula ficou com 49% das intenções do voto no Instituto Ideia, ou seja, com uma margem de erro 2 pontos para cima ou para baixo. Poderia ganhar no primeiro turno, mas não vai. O que eu acho que vai acontecer é Bolsonaro vai terminar o primeiro turno na frente de Lula, mas ainda vai ter segundo turno. Vai terminar. Eu acho muito razoável os números do Instituto Equilíbrio ou os números da Veritá, né, que botam ali Bolsonaro com 46 mais ou menos, o Lula com 41, ou seja, Bolsonaro na frente, Lula atrás, indo para o segundo turno. Eu acho que isso é o mais provável.
A Brasmarket diz que Bolsonaro ganha no primeiro turno. Eu não descarto essa possibilidade, não. A única possibilidade que eu descarto é o Lula ganhar no primeiro turno. Isso não me parece factível, dado o que a gente vê acontecendo por aí, né? Bom, preciso dizer para vocês que o plano do Lula para o governo é terrível? Não preciso, né? Todo mundo aqui já sabe, mas olha só, ele está querendo uma mudança profunda nos currículos das Forças Armadas. O que ele quer fazer é o que fez a esquerda latino-americana em vários países. Doutrinou as Forças Armadas. O Maduro, na verdade, caramba, como é que era o nome do pai do Maduro? Hugo Chávez. O Hugo Chávez, que foi o cara que deu o golpe lá na Venezuela, fez exatamente isso. Pegou os generais mais favoráveis a ele, deu dinheiro pra caramba pros milicos, os milicos ficaram tudo rico lá, e deram o golpe a favor dele no final das contas, né? E pode ter certeza que isso é uma coisa que Lula vai certamente tentar se for eleito. De novo, não acho que vá conseguir, mas que ele vai tentar fazer essa doutrinação, tirar dos cargos mais altos das Forças Armadas todo mundo que tiver qualquer mera tendência à direita, ele certamente vai fazer isso, vai subir só o pessoal da esquerda. O que a tendência dele é que em pouco tempo, 10 anos, por exemplo, já vai ter uma força armada dócil para a esquerda e totalmente incapaz de resistir a um golpe socialista aqui no Brasil. De novo, falando claro para vocês, eu não acho que ele vá conseguir fazer isso, mas ele vai tentar e vai causar dano nessa tentativa que ele vai fazer. O Human Rights Watch, olha só, alerta para o risco de, ao termo, violência política durante as eleições. Escuta o que eu estou te falando. Lula vai perder a eleição, vai ficar chorando que foi por violência política. E pior, vão fazer um escarcéu com isso, inclusive lá fora. Vai ter gente lá fora, vai ter deputado americano lá fora dizendo que foi roubada a eleição para o Bolsonaro por conta da violência política. A violência política impediu que os partidários do Lula fossem votar e coisa e tal. Não estou dizendo que os Estados Unidos vai nessa linha, ele não vai. Até eu falei para vocês já isso. Para os Estados Unidos, por mais que seja o Biden lá, que seja um democrata e coisa e tal, a relação dos Estados Unidos com o Brasil é muito melhor com o Bolsonaro do que jamais foi na história do país. Principalmente se você considerar a época do PT. O PT alinhava automaticamente com Ahmadinejad no Irã, com a pior escória do mundo, com Putin na Rússia, só a escória da escória. E com os Estados Unidos, ao contrário, ficava querendo peitar os Estados Unidos como se isso resolvesse alguma coisa, né? Então, com o Bolsonaro, o diálogo é muito mais fácil. É lógico, teria sido melhor ainda se Trump tivesse conseguido se manter no poder, mas ainda é um diálogo muito bom com os Estados Unidos. Agora, o que eu estou dizendo é, os Estados Unidos vão respeitar o resultado das urnas. Já falaram isso. Agora, você sabe que tem deputados lá no Congresso americano, tal como tem aqui no Brasil também, que são aqueles radicais que estão porra louca, não sei o que lá, que compram a agenda da esquerda totalmente, e esses caras vão reclamar disso, vão dizer que não, porque o Bolsonaro só ganhou porque os eleitores ficaram com medo de votar por conta da violência política, que teve muitas mortes e não sei o que lá, e coisa e tal, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim. Houve algumas mortes, de fato houve, isso é uma tragédia, mas assim, nem foi uma coisa tão ampla, tão difundida por aí. E ninguém vai estar com medo de votar no final das contas. O Lula tem menos voto, vai ter mais abstenção, justamente porque ele, de fato, o pessoal da esquerda tende a não votar mesmo, né? O Lula ainda forçou isso também, olha só, pensávamos que a direita tinha ficado civilizada, diz Lula, culpando os apoiadores de Jair Bolsonaro pelo crescimento da, olha de novo, violência política. Vocês já viram esse termo violência política antes? Não, esse termo violência política foi criado agora, foi preparado para essa situação. Ele é justamente a chave para o Lula, no caso que a gente sabe que é muito provável, eles esperam que não aconteça, mas a gente sabe que é muito provável dele perder a eleição. Ele vai alegar violência política, né? Bom, agora, isso daí é esperado. O PT, o Lula são da oposição, eles vão tentar fazer alguma coisa mesmo, a gente sabe que vai tentar, né? Isso daqui, por outro lado, esse documento do PL com conclusões sobre segurança do TSE, coisa e tal, isso foi um tiro no pé. Tem que investigar quem foi dentro do PL que fez esse documento, porque esse cara está macumunado com o PT. Esse documento não ajuda em nada neste momento. Me fala, o que
que esse documento ajuda? Ah, vai ser o discurso de saída do Bolsonaro, é isso? Ele vai dizer que perdeu a eleição porque fraudaram as urnas? Discurso de perdedor, é isso que é esse documento? Não, não é. O Bolsonaro vai ganhar essas eleições, a gente sabe disso. O que está acontecendo é o pessoal tentando desmotivar as pessoas do lado do Bolsonaro de irem votar. Porque realmente, se todo mundo acha que a eleição já está decidida, que tem fraude no TSE, que as urnas já estão manipuladas e coisa e tal, então para que eu vou votar, porra? Perder meu tempo votando para quê? Já está tudo manipulado, o Lula já vai ganhar mesmo. Esse tipo de discurso é discurso da derrota, que chama. E é terrível você entrar nesse caminho, por quê? Porque ele é um discurso que, num primeiro momento, ele é até mentiroso, porque a gente sabe que o Bolsonaro vai ganhar, mas se você ficar insistindo nisso, aí ele se autorrealiza. Ele vai causar o fato de Bolsonaro não ganhar a eleição, justamente porque fica esse pessoal dando tiro no pé. Como se não bastasse o tiro do pé da própria forma, né, na própria divulgação desse tipo de coisa, é lógico que isso ia levar o TSE a fazer investigação contra o PL, coisa e tal. E olha, isso daqui, a cassação do PL, pode levar à cassação do Bolsonaro, tá? A impugnação do PL pode levar à impugnação do Bolsonaro. O pessoal está dando mole. Por isso que eu digo, seja lá quem foi, dentro do PL que fez esse documento é agente esquerdista. Está a soldo da esquerda. Só pode, só tem essa opção. Não tem nenhum... Que propósito serve esse tipo de relatório agora, a essa altura do campeonato, a 2 dias da eleição? Não, vai mudar alguma coisa? Vai aprovar uma lei? Vai fazer voto impresso? Não, não tem nada que possa ser feito a essa altura, 2 dias da eleição. A única coisa que serve esse tipo de relatório é para sabotar Bolsonaro. E você que está comprando essa ideia, meu amigo, você está sabotando também. TSE afirmou que o PL atenta contra o Estado democrático. Olha só, de novo, isso pode resultar em impugnação do PL, tá? O Partido Liberal pode ser extinto por conta disso daqui. E vocês sabem que para o Xandão fazer isso não custa muito não, né? Esse negócio de lei, não, mas não, a intenção era boa, era só apontar as falhas de segurança e coisa e tal. Há 2 dias da eleição? Para com isso, não tem justificativa nenhuma para isso, né? E além disso, como eu falei, do ponto de vista técnico, a minha área de atuação é segurança da informação. Do ponto de vista técnico, é um relatório falho pra caramba. É um relatório extremamente superficial que não agrega em nada no final das contas. É só mesmo discurso de perdedor. É o que é esse relatório. Bom, uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é, lembra que estava sendo cogitado que não poderia se votar com camisa da seleção brasileira? Acabou que isso não foi decidido pelo TSE. O TSE permitiu, é o que eu falei para vocês, não haveria lógica nenhuma dele proibir as pessoas de usarem camisa da seleção brasileira, uma vez que mesmo camisa de candidato é permitido, ou seja, né, a pessoa pode ir com a camisa do seu candidato na eleição, pode ir com um bottom do seu candidato, o que eles chamam de manifestação silenciosa. Você pode manifestar o seu voto de forma silenciosa. Agora, você ficar com bandeira, ficar gritando o nome do candidato, não pode, isso é proibido no dia da eleição, né? Então, na sessão eleitoral, isso é considerado boca de urna. Então, camisa da seleção pode. Tá? O que eles proibiram foi transporte de armas e munições por CACs nas eleições. Isso é besteira, não quer dizer nada, mas enfim, entre as duas coisas, eu acho que isso aqui é o que vai fazer menos diferença. Muito pouca gente vai, de fato, votar armada, deve ser pouca gente que vai fazer isso, então não vejo grandes problemas, né? Um outro termo que o pessoal já pegou aqui, que já gostou da parada, é o tal do assédio eleitoral. Que diabo é assédio eleitoral? O pessoal explica aqui. Você, patrão, exigir ou sugerir que se a pessoa votar errado na eleição, ela vai ter menos direitos ou não vai ter preferência na sua empresa, isso é assédio eleitoral. Então, você quer demitir os petistas da sua empresa? Fica à vontade, meu amigo, manda todo mundo embora. Mas lembra de falar que é por excesso de contingente, estamos fazendo uma reforma, eu vou automatizar essa área, não sei o que lá, não pode falar que está demitindo por causa do voto. Demite os petistas todos. Pode me demitir com vontade, com gosto, mas lembra de falar que não é por causa da eleição, não tem nada a ver com a eleição, né? E a recomendação, se a sua empresa é grande o suficiente, lembra de demitir um bolsonarista também, que é para, na hora de alguém entrar na justiça, você poder dizer que foi não foi esse o critério,
que não foi só esse negócio. Depois você recontrata o bolsonarista, dá um dinheiro para ele ficar quieto, mas demite ele também junto com os outros, para, se alguém levantar isso, você ter uma defesa. Não, demitir também um fulano, que é bolsonarista convicto, foi uma demissão porque realmente a empresa precisava de um downgrading e coisa e tal. Enfim, assédio eleitoral é isso daí, é quando o patrão ameaça os empregados, isso daí. É uma besteira aquilo que eu falo, é o tipo da coisa que não tem sentido nenhum. O patrão pode demitir quem ele quiser. Se o patrão não se sente bem trabalhando com a pessoa, por qualquer motivo que seja, até a orientação política daquela pessoa, é direito do cara demitir mesmo. Pô. O que a lei aqui no Brasil proíbe é você dizer para a pessoa que é por isso. Então você demite e fala que é por outra coisa. O Lula disse para empresários que prometeu manter o que está dando certo. O Lula está só nesse esquema, só de coisa genérica. Ele não fala nada, não fala qual é o plano de governo, não fala o que ele vai fazer. Ah, o que estiver dando certo eu vou manter. E aí, o imposto sindical, o fim do imposto sindical é algo que está dando certo, mas ele já falou que vai voltar com o imposto sindical. Ou seja, é o tipo papo de político, cai quem quer. E se você quer cair nesse papo do Lula, meu amigo, eu só lamento pela sua cabeça. Eu fico imaginando o tipo de merda que tem aí. Olha só, a rede, a gente falou, né, pediu passe livre ao STF no transporte público no dia da eleição. Eu falei para vocês que, de fato, isso é um ponto importante, né? Ou seja, muita gente não vota na esquerda, o pessoal mais pobre, porque no dia da eleição tem que pegar um ônibus, muitas vezes a pessoa não mora do lado da sessão eleitoral dela, então, às vezes, realmente a pessoa acaba não indo votar, né? O dinheiro pode ser um fator. Então, eles pediram isso. O STF não decidiu ainda, tá? Pode ser que ele permita, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Dudu Malvadeza, ele, lógico, lulista até a alma, né? Ele e o Cabral são... aliás, uma coisa que eu senti falta nessa eleição é lembrar o quanto o Cabral é próximo do Lula, né? Esse pessoal é todo lulista, cara. Eduardo Paes, Cabral, Lula, era a turminha toda aqui no Rio. E quebrou o Estado completamente, quebrou a cidade completamente também, né? Então, o Eduardo Paes vai dar o ônibus gratuito aqui no Rio nesse domingo. O pessoal vai poder pegar ônibus de graça nesse domingo, mas só no BRT. Por que isso? Porque o BRT aqui no Rio recentemente foi encampado pela prefeitura. O BRT foi uma ideia desse idiota, uma ideia antiga, da prefeitura dele antiga ainda, quando ele foi candidato, quando ele foi prefeito lá atrás, né? Gastou-se um dinheiro enorme para fazer o BRT não funciona, um inferno completo, os ônibus tudo cheio, tudo quebrado, e as empresas que operavam os ônibus entregaram a concessão de volta porque elas não conseguem fazer o negócio dar lucro. E aí, pô, o empresário vai fazer o quê, né? Não vai ficar nesse negócio. Devolveu para a prefeitura. Então, meio que estatizou os ônibus aqui no Rio de Janeiro. Por isso que ele está fazendo esse negócio de passagem de graça. Mas não fiquem preocupados, o BRT aqui não funciona de qualquer jeito, é um inferno completo, ninguém vai querer pegar esses ônibus para votar. E mesmo isso é só um dos fatores que faz com que o pessoal mais pobre tenda a não votar no dia, né? Tem uma série de outros fatores. Por exemplo, também, eles são grande parte dos migrantes, o pessoal que migra de um estado para o outro. E daí, na hora de você, por exemplo, o nordestino que está morando em São Paulo, ou o paulista que está morando no Rio Grande do Sul, ou o carioca que está morando em Rondônia, não adianta, meu amigo. Mesmo que o ônibus seja de graça, você perde um dia para ir, um dia para voltar, e um dia mais do que isso, dependendo da situação, né? Então não tem como esse pessoal votar de qualquer forma. Esse é o grande problema do pessoal, né? Nos Estados Unidos, o Senado aprovou uma moção a favor da democracia no Brasil. Uma lorota, aquele negócio. O pessoal aqui do PT ficou pedindo para os deputados americanos, aí ajuda a gente aqui, não sei o que lá, os democratas que estão no poder deram uma ajuda, coisa e tal, uns filhos da puta, porque eles sabem que se Lula ganhar aqui vai cortar a relação com os Estados Unidos, vai diminuir a relação com os Estados Unidos, ao contrário, vai fazer relação muito mais com Irã, China, essas porcaria, Venezuela, Cuba, e vai dar um chute na bunda dos Estados Unidos, mas eles fizeram uma carta lá dizendo que não, que a eleição no Brasil vai ser respeitada, que os Estados Unidos não vão reconhecer outro presidente que não seja o resultado das urnas, né? É aquele negócio, eu não espero outra coisa deles de qualquer forma, isso não quer dizer absolutamente nada, mas esse pessoal está muito iludido. Já tem o petista falando, já tem petista por aí dizendo que, não, se Bolsonaro der um golpe, não sei o que lá, não vai funcionar e coisa e tal. Bolsonaro nunca deu golpe. Essa coisa, essa visão de vocês de que Bolsonaro daria um golpe, isso sempre foi alguma coisa inventada por vocês no final das contas, né?
Olha só uma coisa importante aqui. O líder das pesquisas em Sergipe, o Valmir de Francisquinho, inclusive ele é um dos caras que está indicado naquela minha lista lá, vão ter que escolher outra pessoa. O voto dele agora teve a candidatura cassada porque parece que ele teve um processo de abuso de poder econômico em 2008, o abuso de poder político e econômico nas eleições de 2008, então ele foi cassado. E aqui, o que é importante disso aqui? É lógico, é importante para o pessoal do Sergipe saber que não adianta, ele não vai servir mais, tem que escolher outro candidato. Por quê? Porque se você for na urna e colocar o número dele, 22, vai aparecer a foto dele, vai aparecer tudo normal. Mas o que está dizendo aqui é exatamente, olha só, os votos nele serão considerados nulos. É o que eu estou falando para vocês, é o mesmo caso do Daniel Silveira aqui no Rio de Janeiro. O nome dele vai aparecer, você vai digitar o número, vai aparecer o nome dele lá, mas alguém tem alguma dúvida que o TSE ou o STF vai dizer que vai impugnar a candidatura dele? Lembra, se ele chegar a assumir e depois for cassado, assume a vice, é verdade, assume a suplente do Senado, né? Se ele chegar a assumir e for cassado. Agora, se for impugnação de candidatura, antes da posse dele, não tem essa. Ele vai perder o cargo, os votos nele serão nulos se ele for impugnado antes da eleição. Então, meu amigo, você tem alguma dúvida que o TSE e o STF vão fazer isso? É lógico que vão. Quem votar no Daniel Silveira vai acabar votando nulo e isso vai ajudar pra caramba o Molon. Inclusive, eu acho que esse negócio mesmo do TRE, o TRE poderia já ter impugnado a candidatura dele lá atrás, aqui no Rio. O TRE optou por não impugnar a candidatura dele, por indeferir, mas com recurso. Exatamente para o pessoal se empolgar a votar no cara e depois lá no TSE eles anularem os votos todos. Aí você pode falar assim, mas é um absurdo isso, não sei o que lá, que o Daniel Silveira não fez nada, que ele recebeu o indulto presidencial e coisa e tal. E tudo isso é verdade, eu concordo com vocês que é um absurdo, é mais um exagero do STF, coisa e tal, mas a gente tem que ser esperto nessas coisas. Não adianta, não vai valer a pena para o Bolsonaro comprar esta briga por conta do Daniel Silveira. Então, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que vocês estão pensando. Vai anular os votos dele, vai ganhar o Molon e a gente vai ter um senador de esquerda aqui no Rio de Janeiro, apesar do Bolsonaro ganhar aqui com ampla folga, de todo mundo aqui preferir muito mais o Bolsonaro que a esquerda, a gente vai ter um senador de esquerda graças a esse truquezinho do pessoal votar no Daniel Silveira. Não é o suplente que assume se o Daniel Silveira foi impugnado. Os votos são nulos. É tudo jogado no lixo, não serve para nada. Se ele chegar a tomar posse, vamos supor, isso é uma possibilidade. O TSE julga, aí ele recorre ao STF, depois ele recorre de novo e vai recorrendo até o dia da posse e consegue tomar posse. Se isso acontecer, de fato, aí ele tomou posse, a cadeira é dele. Depois impugnou, depois cassou o registro dele. Aí beleza, assume o suplente. Mas, vocês conhecendo o TSE, conhecendo o STF, o que vocês acham que vai acontecer? O que é melhor para o Daniel Silveira ou o que é pior para o Daniel Silveira? Exatamente, vai acontecer o que é pior para o Daniel Silveira, infelizmente. Eu gosto muito dele, é nele que eu queria votar, eu deixei claro isso várias vezes, mas neste momento a coisa está arriscada demais. Eu não vou votar nele, vou votar no Romário. O merda do Romário. Se tivesse alguma outra coisa, e outra coisa, lembra? É um candidato só para o Senado em cada estado e não tem segundo turno. Então quem terminar na frente leva, acabou. Se tiver um voto de diferença, ganhou e vai para frente, né? Pois é, lá no Paraná, um alerta também, o Moro percebeu o problema todo, já está agora grudando no saco do Bolsonaro, elogiando o Bolsonaro, falando de Bolsonaro, e daí teve uma melhora nos índices de aprovação dele. Olha que coisa, né? Esse pessoal que se elegeu usando o nome do Bolsonaro está percebendo agora que se elegeu por causa do nome do Bolsonaro mesmo, eles não tem mérito nenhum nessa porcaria. O Moro, inclusive. E aí... Não, o Moro não se elegeu, né? O Moro foi chamado pelo Bolsonaro. Mas o resto do pessoal lá, Frota, Hasselmann, até a Soraya Tronic, esse pessoal todo acabou, matou a carreira política deles porque eles, na traição do Bolsonaro, meu amigo, viraram um zero à esquerda, né? Agora, tem que tomar cuidado com isso, tá? Lá no Paraná tem o candidato do Bolsonaro, que é o Paulo Martins, está com chance, não tem nada decidido ainda, tá todo mundo embolado ali. Eu acho o Paulo Martins muito melhor do que o Moro. Acho que certamente o Moro, se ganhar essa vaga no Senado, ele está agora lambendo o saco do Bolsonaro para ganhar essa vaga no Senado.
Vamos supor que ele ganhe essa vaga no Senado. Você acha que ele vai ser um senador da base do Bolsonaro ou ele vai ficar 8 anos enchendo o saco do Bolsonaro justamente para tentar se distanciar do Bolsonaro, dizer que não é Bolsonaro, tentar uma carreira política depois disso? O que vocês acham que vai acontecer? Evidente que ele vai ser oposição ao Bolsonaro. Ele tá lambendo o saco do Bolsonaro agora porque ele acha, tá chupando o pau do Bolsonaro o tempo todo, porque ele sabe que se não fizer isso, ele não vai ser eleito. Mas uma vez eleito, ele vai dar uma banana pro Bolsonaro e vai tentar, todo o tempo possível, enrabar o Bolsonaro. Tá fudido, nunca mais ganha nada na vida, mas é lógico que ele vai fazer isso. Ele tem todo o DNA do traidor ali, do traíra, né? A Vera Magalhães fala uma coisa aqui que não deixa de ser verdade, né? Ela bota um monte de coisa, não, que o Bolsonaro tá nervoso porque não sei o que lá, que ele vai chegar na eleição em desvantagem e um risco de ser derrotado no primeiro turno. Esse pessoal acredita no Datafolha mesmo, cara. Olha pro Datafolha e fala, não, é isso mesmo, o Datafolha é verdadeiro, não sei o que lá, mesmo sabendo que não é, né? Mas enfim, aí ele tá falando aqui, ela falando aqui que não, que o problema que ele não percebeu é a importância da pandemia. E eu acho que esse é o ponto que eu falo para vocês. Eu acho que esse é a grande questão que está permeando esse debate todo. No final das contas, esse pessoal todo aí tá lutando tanto contra Bolsonaro, por quê? Porque eles abraçaram a questão da pandemia. Eles vão estar fodidos se o Bolsonaro ganhar esse segundo mandato. Por quê? Porque eles sabem que em algum momento do futuro vai se chegar, a verdade vai aparecer, que lockdown não serviu pra porcaria nenhuma, que o remédio lá do tratamento precoce tinha alguma eficácia. Não estou dizendo que era uma pílula salvadora que tomou e salvou da Covid, não, mas tinha alguma eficácia. Se você tivesse tomado, a chance de você morrer teria sido menor. Então teríamos no final, estatisticamente, menos mortos no Brasil se tivéssemos seguido o que Bolsonaro pretendia, ao contrário do pessoal. A vacina não serviu para porcaria nenhuma, porque no final das contas todo mundo acabou pegando a doença na onda da Ômicron. Quem estava vacinado, quem não estava vacinado. A grande vacina, entre aspas, foi a variante Ômicron, que pegou todo mundo. Enfim, essas verdades vão aparecer. E esse pessoal pandeminion tá doido. Por quê? Porque sabe que vai sobrar para eles, vai ficar ruim para eles. Então eles têm que tirar Bolsonaro para botar toda a culpa em Bolsonaro e aí fechar esse assunto. Não, o problema foi a gestão do Bolsonaro. Ah, mas o que ele falou estava certo, vocês que erraram. Não, mas o problema foi a gestão dele. Ele deveria ter feito uma gestão melhor e convencido todo mundo. A gente sabe que seria impossível isso, mas essa vai ser isso que eles querem. Ou seja, no final das contas, tudo vai se resumir a: será que as pessoas realmente se importam muito com a pandemia ou não? Será que realmente tem muita gente chateada com a pandemia ou não? Eu suspeito que esse assunto não é nem tá passando pela cabeça das pessoas nesse momento, só desse pessoal, porque eles estão com medo de serem responsabilizados por isso. O resto da população tá nem aí mais para a pandemia, ninguém tá levando mais isso a sério. É muito raro você ver ainda uma pessoa com máscara na rua. Tem uns doentes, né? Isso aí vai ter por muito tempo. Mas fora isso, é raro você ver alguma coisa desse tipo, né? Então, esse é o problema, esse aqui é a questão de fundo, se a pandemia é alguma coisa que vai afetar ou não, e eu acho que não vai afetar. E se afetar, vai ser a favor de Bolsonaro, porque as pessoas entenderam, perceberam o quanto que ele fez para manter a liberdade nossa, né? E bom, para terminar, ontem eu falei que o Neymar não declarou o voto no Bolsonaro porque para manter contrato comercial, não sei o que lá. Ontem mesmo ele deu um jeito, fez uma livezinha, fez um videozinho falando 22 e não sei o que lá, é Bolsonaro, coisa e tal, pronto. Aí o pessoal esquerdista foi a loucura, né? Ai, Neymar apoia Bolsonaro, mas terá que vir de Paris a Santos se quiser votar. Ô, idiota, foda-se o voto do Neymar pessoalmente, pô. Ele é um voto só. O fato é que ele declarando apoio ao Bolsonaro, vai ter um monte de moleque aí por aí que gosta do Neymar que vai votar no Bolsonaro, pô. Mas a esquerda doeu, né? Não, ele não vai. Ele não apoia de verdade Bolsonaro porque ele não vai vir votar. Você acha que aqueles artistas todos que apoiam o Lula vai votar mesmo? Mas esse pessoal não vota, pô. Eles estão cagando pra política. Eles fazem um apoio porque, né? Leva a galera da base, né? O Renato Gaúcho também declarou o apoio ao Bolsonaro. Tem muita gente no futebol que tá com o Bolsonaro, viu? Não é pouca gente, não. Mas o legal é ver a esquerda arrancando a calcinha pela cabeça. Ficou bacana a musiquinha do Neymar, eu gostei. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no
no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.